De mendigo a milionário, a incrível jornada de um homem negro no Brasil. Lucas era só mais uma sombra nas ruas molhadas de São Paulo. A cidade brilhava com seus arranha-céus iluminados, mas os olhos dele só refletiam o cinza das calçadas, escorregadias da chuva que não dava trégua. Morar na rua não era só uma questão de falta de teto. Era um grito silencioso contra o mundo. Uma guerra diária contra o frio, a fome e o olhar que ignora, ou pior, que despreza. Mas dentro daquele corpo cansado morava uma força inquieta. Aquelas mãos calejadas guardavam um sonho assustador. Sair dali, mudar tudo. Não só sobreviver, mas vencer. O brilho da cidade era uma promessa cruel, quase impossível. Mas Lucas sentia no fundo do peito que seu destino estava ali, entre aquelas luzes que cortavam a noite da selva de concreto. Foi numa noite dessas, quando a água caía forte e os passos das pessoas soavam apressados, que tudo mudou. Lucas observava, encostado numa parede gasta, o vai e vem das vidas. A princípio parecia sorte, sorte grande. Mas uma dúvida cruel se instalou, apertando sua garganta. Devolver? Vender? Usar? A consciência se debatia. Lucas sentiu as mãos tremendo, não de frio, mas do peso daquela decisão que podia virar sua vida de ponta cabeça. E aí, no meio da tempestade, uma mensagem no seu celular velho, que ele mal usava. Anônima. Essa carteira não é só dinheiro. Tem segredos aí que podem derrubar impérios. Era um recado, um aviso ou uma ameaça. O mistério aumentava, envolvendo Lucas numa teia que ele jamais imaginara tocar. A rua ficou silenciosa por um segundo. O som da chuva ecoava como um tambor. As luzes dos prédios distantes piscavam, indiferentes. Lucas sentiu o peito apertado, o nó crescendo na garganta. Devolver a carteira e continuar no limite, na invisibilidade? Ou se arriscar, entrar num jogo perigoso onde ele mal conhecia as regras e as forças que se moviam por trás das cortinas? Ele hesitou, olhou para o céu carregado, para as pessoas passando, alheias ao segredo que tinha nas mãos. Será esse o começo de sua reviravolta? Ou apenas o primeiro passo para um abismo ainda mais escuro? O suspense queimava no ar, misturado à umidade da noite. Lucas sabia que dali para frente nada seria igual. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas hesitou, o coração batendo numa descompasso. As luzes da cidade pareciam brilhar com mais intensidade, como se estivessem esperando que ele tomasse uma decisão. Mas antes que pudesse pensar, uma mão forte agarrou seu ombro. Ele quase pulou, aterrorizado. Era um homem alto, de terno escuro, cara de poucos amigos. Os olhos dele eram frios como aço. O que você está fazendo aqui? A voz dele era baixa, mas carregada de autoridade. Lucas tentou soltar uma resposta, mas as palavras ficaram presas na garganta. Eu só peguei, começou a murmurar. Mas a palavra carteira mal saiu. O homem se aproximou, a expressão cerrada, ameaçadora. Você encontrou isso? Ele apontou para o objeto que Lucas segurava na mão,
agora quente e pesada como uma pedra. O jeito com que o desconhecido olhava para a carteira fez a pele de Lucas arrepiar. Você não deveria ter isso nas suas mãos. Sem pensar, Lucas recuou. Eu ia devolver. As palavras saíram descrentes e apressadas. O que ele pensou que era a chave para sua liberdade agora parecia uma armadilha mortal. Eu juro, eu só vi e... Devolvê-la? Você realmente acha que alguém como você pode devolver algo assim? O homem despejou, rindo com desdém. O coração de Lucas disparou. Não era só um estranho. Ele reconhecia aquele rosto da TV. Era um dos empresários mais poderosos da cidade, envolvido em tudo, do sucesso ao escândalo. Então, como um flash, uma ideia cortou a mente dele. Segredos. A mensagem misteriosa ecoou em sua cabeça. Era ali, naquelas palavras, que poderia haver uma saída. Lucas apertou a carteira contra o peito, enquanto a adrenalina corria em suas veias. Você não sabe o que está fazendo? O homem ameaçou, avançando. Mas Lucas decidiu que ficaria. Ele poderia perder tudo, incluindo sua vida. Mas o que estava em suas mãos era mais do que só dinheiro. Aquela carteira poderia ser o que mudaria seu destino. Era a chance que ele precisava, mesmo que o preço fosse alto. Mas antes que pudesse formular um plano, uma explosão de gritos estourou por perto. As pessoas começaram a correr, mergulhando em pânico pelas calçadas. Corre, fugindo da polícia! Alguém gritou. O empresário olhou para trás, seu rosto pálido em um segundo. E foi nesse momento que Lucas percebeu. Ele não estava apenas relutante com a situação dele. Ele estava também com medo. E então, como um choque elétrico, um grupo de homens apareceu em meio ao tumulto. Estavam vestidos de maneira similar. Olhares ferozes e determinação nas feições. Lucas podia sentir que eram mais do que simples matadores. Eram caçadores. Tudo se transformou em um vórtice de gente e vozes. E ele não sabia mais se queria correr ou lutar. Lucas! Uma voz familiar que cortou a confusão. Era Maria, sua antiga amiga de infância, que aparecia como um fantasma das memórias de um tempo que parecia perdido. Precisamos ir, agora! Mas algo em seu olhar estava errado. Havia pânico, mas também uma intensidade que Lucas reconheceu. Ela sabia de algo, talvez mais do que ele. O empresário olhou para Maria e um sorriso curto surgiu em seus lábios. Então você também está na dança, querida? As palavras dela deixaram Lucas gelado. Ele não tinha noção do que estava acontecendo, mas sabia que aquele momento era um divisor de águas. Vamos, Lucas! Maria puxou o braço dele com força, agora! Sem entender direito, mas sentindo a gravidade da situação, ele se deixou levar. O pânico, o caos, a carteira, tudo flutuava ao seu redor. Que segredos eram aqueles? E o que Maria sabia? Enquanto corriam pelas ruas molhadas e escorregadias, o mundo parecia desmoronar ao seu redor. O estrondo de algo quebrando. Vozes exigindo respostas. E um som estromboso, como uma sirene, ecoando à distância. As luzes da cidade continuavam a brilhar, mas agora pareciam prometer algo diferente. A jornada que começou com uma carteira perdida estava prestes a desencadear uma tempestade de segredos e revelações. E Lucas, sem saber, estava no centro disso tudo. O que mais estava em jogo? Onde isso tudo ia parar? A corrida apenas começou. Lucas e Maria correram por entre as sombras da cidade, o coração disparado, cada passo uma correria contra o tempo. As luzes brilhantes que antes pareciam prometer sonhos, agora eram uma armadilha, uma miragem. O pânico se espalhava como fogo em palha. Para onde vamos? Lucas gritou, puxando Maria pela mão. Ela não respondeu. A expressão dela era uma mistura de determinação e medo. O som da multidão correndo, dos gritos e sirenes se misturava numa cacofonia ensurdecedora. Ele mal conseguia pensar. De repente,
um estampido. Uma explosão de vidro estilhaçado ecoou atrás deles. Lucas se virou espremido entre pés desesperados. Ele viu sombras se movimentando, homens de terno em volta de um carro preto. O empresário que antes o confrontou estava agora ali, controlando a situação, a expressão ainda fria como aço. Não havia mais rostos desinteressados na multidão. Todos olhavam com curiosidade, como se a peça de um teatro estivesse se desenrolando bem diante deles. Lucas! O grito de Maria o puxou de volta à realidade. Vamos! Mas ele a interrompeu, percebendo algo. Maria, o que está acontecendo? O que você sabe? Ela hesitou, quase parando. O olhar dela deslizou para o carro preto. Precisamos sair daqui. Não dá para ficar. Você sabe de algo, não sabe? A voz de Lucas saiu mais intensa do que ele queria. Uma expressão de dor cruzou o rosto dela, como se uma barreira tivesse sido rompida. Eu não queria que você descobrisse assim. Descobrisse o quê? O tumulto ao redor parecia desaparecer, como se eles estivessem em uma bolha. Lucas se fixou nos olhos dela, buscando respostas. Meu pai, ele está por trás de tudo isso. Ele é quem está atrás da carteira e de quem a deseja de volta. As palavras de Maria eram como facada. O mundo ao redor desmoronava. A realidade se desfazia. Como assim? Você sabia? A incredulidade, bolhas de dor em seu peito. Ele é um dos mafiosos, não é? A verdade estourou como um balão. Ela mordeu os lábios, lágrimas se formando nos olhos. Eu nem sabia antes. Ele não me contou até recentemente, depois que você apareceu. E agora ele quer a carteira, Lucas. Se souberem que você a tem. As luzes da cidade pareciam mais frias agora. O chão sob os pés deles tremeu. Lucas sentiu a adrenalina subir, mas não era só medo. Era raiva, um furor intenso. E você só me deixou aqui, me jogou nesse perigo? Eu pensei que minha vida estava longe dele, que eu poderia ser livre. Ela gritou, o desespero transbordando. Mas eles virão atrás de você. Ele está envolvido em coisas muito piores do que você imagina. Foi quando um dos homens de terno se aproximou mais, e Lucas viu a porta do carro se abrir. O empresário se aproximava, um sorriso sádico no rosto. Vejo que você finalmente entendeu o jogo, disse, voz suave, mas ameaçadora. Ele olhou de Lucas para Maria, apenas um lembrete. Nobreza tem seu preço. O que isso poderia significar? Lucas mal teve tempo para pensar. O sentimento de traição quase o sufocava. Maria, o que ele quer? Perguntou. O coração batendo descompassado, enquanto a verdade se aproximava como um predador. Ela baixou a cabeça. O peso da culpa claro na expressão. Eu não queria que você fizesse parte disso. Eu não queria te arrastar para esse caos. Mas agora você sabe, e eles não vão deixar você sair vivo. As sirenes aumentavam. A tensão sombria do momento começava a se desdobrar. E Lucas, agora consciente do papel que estava prestes a desempenhar, encarou o empresário de frente, o nó na garganta e o coração em chamas. Ele estava mais do que um pé na lama. Ele era a peça de um quebra-cabeça muito maior. E o que mais se escondia ali, nas duas sombras? A cidade, que antes prometia liberdade, agora parecia uma prisão cheia de segredos. E Lucas, no olho do furacão, estava prestes a descobrir que a vida que conhecia era uma ilusão. O que viria a seguir? A corrida mal havia começado. Lucas e Maria estavam paralisados, o empresário se aproximando como uma sombra. As luzes ao redor pareciam piscar, como se quisessem avisá-los de que algo estava prestes a acontecer. O tempo parecia desacelerar. Lucas sentiu
peso da carteira em suas mãos, um objeto que agora parecia mais uma maldição do que uma oportunidade. Você não vai sair dessa, garoto, o empresário disse, um sorriso torto nos lábios. Mas antes que pudesse fazer qualquer outra coisa, uma explosão de luz iluminou o céu, um clarão ofuscante, e logo um estrondo ressoou, fazendo o chão tremer sobre os pés deles. Lucas olhou para cima atordoado. O que estava acontecendo? Corram! Alguém gritou do fundo da multidão, e o pânico tomou conta novamente. As pessoas começaram a empurrar uns aos outros, e a pressão fez Lucas perder o equilíbrio. Ele apegou-se à mão de Maria e juntos pisaram na lama escorregadia. Maria, o que foi aquilo? Lucas gritou, a adrenalina correndo nas veias. Ele não entendia mais nada. A cidade tinha se transformado em um pesadelo. É a minha família! Eles não estão brincando! Maria respondeu, os olhos arregalados. As palavras dela reverberavam como um eco de horror em sua mente. Meu pai não é apenas um mafioso. Ele é muito mais do que isso. O empresário parecia perder o controle da situação. Ele olhava as sombras ao redor, visivelmente angustiado. Mas, de repente, um grupo de homens surgiram do nada, vestidos de preto e armados, com um olhar determinado. Lucas, para lá! Maria puxou o braço dele com força e eles correram em direção a uma viela estreita. As sirenes ecoavam como bestas famintas e os gritos aumentavam. Mas Lucas sentia algo mudando dentro dele. Uma chama surgia, misturada à confusão. Conforme eles avançavam, Lucas ouviu um barulho quase ensurdecedor atrás deles. Uma nova explosão. Um carro pegou fogo e a fumaça negra subiu ao céu, envolto em gritos de desespero. O caos se apoderava da cidade. Então, tudo aconteceu rapidamente. Eles entraram em uma área mais silenciosa e Maria parou de repente, agarrando a mão de Lucas. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Quando meu pai descobriu que você estava aqui, ele se preparou. Não é apenas a carteira que ele quer. Tem muito mais em jogo. Ele prometeu muito a pessoas poderosas. Prometeu o quê? Lucas questionou, o peito apertado. Mas antes que ela pudesse responder, a expressão dela mudou, como se soubesse algo que ele não fazia ideia. Lucas, você não é o que pensa que é. O mundo parecia desabar. Como assim? O que você quer dizer? Lucas fez uma pausa, o coração batendo desenfreado. O que mais ele não sabia sobre si mesmo? Maria respirou fundo e Daniel, um amigo de infância que sempre esteve ao seu lado, apareceu correndo. Ele tinha o olhar pesado, como alguém que carrega segredos. Maria, você precisa contar a verdade a ele agora. Que verdade? Lucas estava confuso. O tom deles parecia conspiratório. O que está acontecendo? É sobre você, Lucas. Você é mais do que só um cara que encontrou uma carteira. Você é filho de um deles. Do lado errado da linha, o rosto de Maria mostrava dor, mas tremores de determinação em seus olhos. Seu pai, ele estava envolvido com o nosso. Você é parte de uma guerra muito maior do que pode imaginar. As palavras dela bateram forte como um soco no estômago. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Isso é mentira, não pode ser verdade. Ele estava prestes a protestar, mas as visões de seu passado começaram a dançar em sua cabeça. Pequenos fragmentos que não se encaixavam. Memórias distorcidas de alguém que nunca tinha conhecido. Os homens de terno estavam se aproximando. E o empresário deles começou a rir, um riso cruel. Se eu soubesse que você estava tão perto da verdade, já teria feito isso antes. Ele gesticulou, e os homens se moveram.
Lucas não sabia o que fazer. Aquelas revelações começaram a girar em um turbilhão. Com tudo o que ouviu, o peso da carteira nunca pareceu tão insuportável. Maria, e agora? Ele precisava de uma resposta. Precisava entender. Mas as luzes da cidade, agora em chamas, pareciam zombar da realidade que desmoronava. Agora é a hora de decidir. Fugir ou lutar? Mas saiba que sua vida nunca mais será a mesma. As palavras de Maria soaram como um lamento e uma promessa ao mesmo tempo. Enquanto isso, os homens avançavam com uma fúria insaciável. A corrida, a verdade, a escolha, tudo se unia em um estalo. E então Lucas percebeu, a tempestade havia apenas começado. Lucas e Maria estavam paralisados. O empresário se aproximando como uma sombra. As luzes ao redor piscavam como se quisessem avisá-los de que algo estava prestes a acontecer. O tempo parecia desacelerar. Lucas sentiu o peso da carteira em suas mãos, um objeto que agora parecia mais uma maldição do que uma oportunidade. Você não vai sair dessa, garoto, o empresário dizia, um sorriso torto nos lábios. Mas antes que pudesse fazer qualquer outra coisa, uma explosão de luz iluminou o céu. Um clarão ofuscante e logo um estrondo ressoou, fazendo o chão tremer sob os pés deles. Lucas olhou para cima, atordoado. O que estava acontecendo? Corram! Alguém gritou do fundo da multidão. E o pânico tomou conta novamente. As pessoas começaram a empurrar uns aos outros. Maria e Lucas se seguraram firmemente um ao outro, atravessando a turba de rostos desesperados. Mas era como correr contra uma onda. Dificilmente conseguiam se mover. Maria, o que foi aquilo? Lucas gritou, a adrenalina correndo nas veias. Ele não entendia mais nada. A cidade tinha se transformado em um pesadelo. É a minha família. Eles não estão brincando. A voz dela estava carregada de temor, e Lucas não sabia se era por causa da situação ou do peso dos segredos. O empresário olhava para os lados, visivelmente angustiado. O olhar ele parecia afiado, avaliando cada chance de escapar da confusão. E foi então que a realidade de Lucas virou de ponta cabeça. Um homem alto, com um terno escuro e uma boina, surgiu do nada e puxou o empresário para o lado, como uma marionete quebrada. O que você está fazendo? O plano mudou. Lucas tentou entender, mas a cada instante uma nova verdade se desdobrava diante dele. O que estava acontecendo? Ele não conseguia processar tudo. O empresário, agora visivelmente submisso, parecia menor, como se estivesse sob o comando daquele misterioso homem. Seu pai ficou irritado com você, e agora ele quer o que é dele, disse o homem. As palavras caíram sobre Lucas como uma bomba. Você é mais importante do que imagina, garoto, e vai me ajudar. O quê? Lucas estava perdido. Quem é você e quem é meu pai? Maria apertou a mão dele, um gesto que transmitia tanto apoio quanto medo. Lucas, espera! Você precisa entender. Esse homem, ele é do outro lado, é parte do mesmo esquema. Meu pai não é o único que está envolvido nisso. Uma revelação ainda mais chocante. O mundo que Lucas pensava conhecer se desfez em pedaços. Mais do que um simples homem na rua, ele era uma peça em um jogo muito maior. E enquanto a multidão ao seu redor se tornava um mar de desespero e confusão, ele se sentia imóvel, cercado por verdades que ainda não conseguia aguentar. Enquanto tentava assimilar. Outra explosão acertou o chão próximo. Ladrilhos se estilhaçaram. Fumaça se espalhou e os gritos aumentaram. O pânico estava em seu auge.
As sirenes da polícia gritavam e a cidade parecia um campo de batalha. Corre! A voz de Maria o trouxe de volta à realidade. Mas antes que pudesse se mover, o homem de terno, agora revelado como uma figura de poder e temor, se aproximou, um sorriso perturbador nos lábios. Se você acha que pode simplesmente escapar do que está acontecendo nas sombras, está muito enganado. Lucas sentiu o coração disparar. Ele olhou para Maria em busca de respostas. O que vai acontecer conosco? Vamos fazer um acordo, o homem disse, a frieza nos olhos como uma lâmina. Você vai trazer a carteira e tudo o que tiver dela. Caso contrário, você e a sua amiga vão desejar nunca ter cruzado meu caminho. A pressão aumentou e a tensão era palpável. Um nó se formou na garganta de Lucas. Ele sabia que precisava decidir. Se jogava tudo para o alto ou enfrentava o pesadelo que sua vida se tornara. Mas ao olhar para o empresário, agora quase impotente, uma pergunta queimava em sua mente. E se eu não fizer o que você quer? Lucas desafiou, desafiando o próprio medo. O sorriso do homem cresceu. O que você quer saber de verdade, Lucas? Por que seu nome é tão importante? Por que você não é só mais um perdido nessa cidade, mas um legado do que vem por aí? E assim, enquanto hordas de pessoas corriam e a cidade estava em chamas, tudo se resumia a uma única pergunta: quem ele realmente era? Uma sombra no passado ou um símbolo de algo muito mais sinistro que ainda estava por vir? O caos se tornava um pano de fundo enquanto Lucas enfrentava a verdade obscura de sua própria existência. Lucas olhou para o empresário, o coração pulsando na garganta. A proposta era simples, mas cheia de consequências: trazer a carteira. A tensão no ar era quase palpável. Ele sentia que o destino estava na linha, mas então um grito cortou o caos da cidade. Não façam isso! Era alguém conhecido. Lucas virou a cabeça e seu mundo desabou. Era sua mãe, a mulher que ele achava ter perdido para sempre. Ela estava ali, com o olhar aflito, se aproximando do confronto. O rosto dela estava pálido e as mãos tremiam. Lucas, não escute esse homem! A cena congelou. Aquela figura conhecida, que parecia um eco do passado, surgiu como um farol em meio à tempestade de segredos. Maria e o empresário trocaram olhares de surpresa. E Lucas estava paralisado. Ele não sabia se ria ou chorava. Mãe, o que você está fazendo aqui? O desespero em sua voz ressoou no ar. Era confuso. O que ele sentia era uma mistura de alegria e pânico. Fiquei sabendo que você estava em perigo. Não posso deixar que façam isso com você. O desespero dela era genuíno. Mas o empresário, agora visivelmente enfurecido com a interrupção, fez um movimento brusco a passos largos, cortando o olhar de Lucas. Recuem! Ninguém tem que se meter aqui. Sua voz soava grave, como um trovão. A tensão aumentava. A situação quase insustentável. Lucas sentiu o suor frio escorrendo pela testa, enquanto as palavras de sua mãe reverberavam no fundo de sua mente. Lucas, não se envolva mais do que você já está. Ela gritou. Suas palavras eram um aviso e uma súplica. Lucas abriu a boca, mas nada saiu. Ele estava em um beco sem saída. Um filme de terror que parecia não ter fim. Você não deveria estar aqui, o empresário retorquiu, e seus olhos eram chamas. Sabia que essa informação poderia te colocar em risco? Pensei que já tinha lidado com você. Mãe! Lucas finalmente conseguia falar, gritando com um desespero crescente. Que informação? O que você sabe e não me contou? Ela hesitou, o olhar perdido na sombra do passado. O empresário a encarava com olhos de aço, como se tivesse perdido a paciência. Isso não é seu lugar, mulher. Não se coloque entre nós. A multidão ao redor estava em um frenesi, as vozes misturadas em um clamor ofegante. Quem é esse homem?
O que está acontecendo? As pessoas murmuram apressadas. Ambas as partes da briga capturadas pela curiosidade e pelo medo. Lucas estava em chamas, a mente girando. Ele queria respostas, queria entender. Mãe, me diga a verdade. O que está acontecendo com a carteira? O que tem a ver com o meu pai? A resposta dela saiu em um sopro. Lucas, seu pai, ele não é quem você pensa que é. Ele não está apenas envolvido, ele está no topo de toda essa corrupção. Esta carteira. Ele a deseja por um motivo muito maior e nós temos que sair daqui, agora. Uma onda de compreensão e raiva tomou Lucas. Os pedaços que se encaixavam na sua vida estavam se transformando em um quebra-cabeça distorcido. Como você pôde me deixar acreditar que tudo era normal? Que ele era apenas um homem qualquer? Eu fiz o que pude para te proteger. A dor na voz dela cortava, e era difícil saber quem estava mais arrasado. Apenas siga o que eu digo e saia da cidade. A urgência nos olhos dela parecia genuína, mas o clima carregado lhe dizia o contrário. O empresário riu, um riso sórdido. Vocês acham que podem fugir? Você não tem ideia do que está fazendo. Então, do nada, as luzes da cidade piscavam intensamente. Um brilho ofuscante iluminou a cena. Um carro passou, acelerando em direção ao empresário. Cuidado! Maria gritou, mas era tarde demais. O impacto foi brutal e o homem foi lançado para o lado. A cena era surreal, um verdadeiro pesadelo enfurecido. Lucas e Maria foram pegos de surpresa. Ele olhou para a mãe e a expressão dela estava de terror. Temos que correr! Agora! A adrenalina pulsava. E a certeza de que a luta estava longe de acabar era inegável. Mas enquanto fugiam, algo estava errado. Uma sensação estranha começou a nascer dentro de Lucas. O peso da carteira em seu bolso agora não era apenas um símbolo de poder, mas um fardo que elevava a questões a mais perigosas, revelações que ele ainda não estava pronto para enfrentar. E ao se afastar dos destroços e do caos, a pergunta ressoava na mente de Lucas. Será que a verdade era ainda mais cruel do que a mentira? O que mais o esperava na próxima esquina? A corrida ainda havia apenas começado. Eu vou ficar! A resposta dela era clara, como uma lâmina afiada. Vocês têm que se afastar. Ele vai atrás de vocês. As palavras dela o cortaram. Você não entende, Lucas. Ele é perigoso. Antes que pudesse protestar, um estrondo ecoou mais uma vez. O empresário tinha se recuperado e estava de pé. A raiva dele era palpável. Ele gritou algo sobre soldados e a multidão ficou ainda mais agitada, como se os instintos de sobrevivência estavam se acendendo. Se você não me entregar a carteira, vou fazer de vocês um exemplo. Ele rosnou, e isso fez a adrenalina subir pelas veias de Lucas. Em instantes ele percebeu que o empresário não estava sozinho. Outros homens de terno surgiram ao redor, com olhares gélidos e armas à mostra. Um dos homens avançou em direção a eles, os olhos fixos na carteira que Lucas segurava. Não podemos parar! Vamos! Maria gritou novamente e Lucas sentiu o pânico subindo. Mas antes que pudesse mover um dedo, um barulho ensurdecedor ecoou. Então, um grupo de homens uniformizados surgiu, com armas em punho e gritando ordens. Era a polícia. O cenário se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Lucas viu Maria hesitar, a tensão dela crescendo. E foi nesse momento que uma verdade devastadora explodiu dentro dele. A ficha caiu, como um peso. Ele olhou para a mãe,
que estava prestes a se afastar para enfrentar o empresário. Mãe, espera! Você conhece esses homens, não é? Ela congelou, e um brilho de reconhecimento cruzou seu olhar. Lucas, ela hesitou. Você não pode fazer isso, mas Lucas não conseguia segurar as perguntas. Você está do lado deles? Ele não conseguia acreditar, o coração disparando com a traição que virava seu mundo de pernas para o ar. Eu apenas queria te proteger. A voz dela estava tremendo e Lucas sentiu a raiva crescendo. Eu tinha que manter você longe. Você não pode saber muita coisa. Então tudo aconteceu rapidamente. As sirenes da polícia cortaram o ar como lâminas. E a multidão começou a se dispersar. E o caos se transformava em algo ainda mais destrutivo. E quando Lucas olhou para o empresário de novo, ele percebeu. Havia algo familiar na expressão dele. Um aspecto que não conseguia lembrar. Era como olhar para um espelho distorcido. Aquele sorriso cruel, os olhos. Você é meu pai, não é? O grito ecoou em meio ao tumulto, e o mundo ao redor parou. Todos os olhares se voltaram para ele, e Lucas sentiu a terra tremer sob os pés. A verdade estava ali, brutal e nua. Maria se afastou. O horror na expressão dela deixava tudo mais intenso. O empresário, não, seu pai, hesitou só por um instante e sorriu. Uma expressão que misturava orgulho e desdém. Você finalmente entendeu, meu filho. Sinto muito pela sua doce ilusão. É hora de parar de correr, disse ele. As palavras soavam como um choque elétrico. A traição do homem, que deveria ser o exemplo, o modelo, desmoronava seu mundo de confiança. Não, não pode ser! As lágrimas ameaçavam transbordar nos olhos de Lucas. Você é parte de tudo isso, e minha mãe sabia. A realidade estava desmoronando em torno deles, e o que parecia um jogo se revelava como uma guerra. Só você pode decidir seu caminho. Você não pode escapar do que é, Lucas. A pressão em seu peito quase o fez desmaiar. Ele sentiu que não tinha muito tempo antes que tudo se transformasse em um inferno completo. O que mais ele não sabia? As perguntas gritavam pela cabeça dele. A confusão girava enquanto olhava para Maria, que agora estava lentamente se afastando, como se dissesse adeus a um mundo que tinha se desfeito. O filho do homem que era o povo todo, e ao mesmo tempo o monstro que todos temiam. Lucas olhou para a saída. A cidade ao redor estava desmoronando em seu próprio brilho. E a única coisa que restava era a escolha mais difícil que ele já teria que fazer. O que seria mais doloroso? Aceitar a verdade ou lutar contra ela? E enquanto a sirene da polícia ecoava como um grito no seu ouvido, ele sabia que a batalha estava apenas começando. Lucas olhou para o empresário, o coração pulsando na garganta. A verdade estava ali, brutal e nua. Então, antes que pudesse reagir, uma explosão repentina estourou nos ares. O barulho foi ensurdecedor, e a multidão ao redor deles explodiu em gritos de pânico. Com um giro rápido, Lucas viu um carro se aproximando em alta velocidade, sem freios. O impacto foi devastador. O empresário foi lançado alguns metros para trás, como uma folha arrastada pelo vento. O choque dele contra o chão ecoou pela noite. Mas o que fez o sangue de Lucas gelar não foi apenas o empresário caindo, mas o fato de que, do veículo que havia colidido, um homem. Ele se virou em direção a Lucas e um sorriso sombrio se alastrou em seu rosto. Lucas! Chamou o homem. A voz era familiar.
Uma onda de reconhecê-lo percorreu cada fibra do corpo de Lucas. Era Daniel, seu velho amigo de infância, mas algo estava errado. Seus olhos brilhavam com uma cólera que Lucas nunca havia visto antes. Daniel, o que você está fazendo aqui? Lucas estava paralisado. A cena diante dele era surreal. O amigo que pensava conhecer agora parecia um estranho. Mas as palavras dele foram como um golpe. É isso mesmo, amigo. A verdade finalmente chegou, não é? Ele se aproximou de Lucas e Maria sem se importar com o caos ao redor. Seu pai não é o único que quer a carteira, Lucas. Eu também quero, mas não para mim. É para nós. Lucas ficou confuso. Para nós? O que você está dizendo? As peças não se encaixavam. A visão de Daniel estava turva. Era como se o amigo que cresceu ao seu lado tivesse desaparecido, deixando um estranho. Você sempre foi inocente demais. A cidade não é o que parece. Seu pai, ele acaba com todos que ameaçam seu poder. O tom de Daniel era intenso. Eu estive em redes secretas, Lucas. A gente sempre soube que você era especial. Mas agora a sua vida é uma questão de controle e eles precisam de você. As palavras ecoavam na mente de Lucas como um tambor, batendo em seu cérebro. Antes que Lucas pudesse formular uma resposta, outro estrondo sacudiu a noite. Mais homens de terno apareceram, formando um círculo ao redor deles. A pressão aumentava. Lucas sentiu o nó na garganta apertar. Você sabe que não pode confiar em ninguém, certo? Daniel prosseguiu. Agora próximo demais. A sua mãe, seu pai, todos têm interesses próprios. E você é só uma peça no tabuleiro. Agora, se decidir agir como um jogador de verdade, podemos mudar isso. Maria começou a tremer ao lado de Lucas. Daniel, o que aconteceu com você? Não parece mais o mesmo. Disfarçar os medos com palavras que soavam como chamas. Ah, eu mudei, claro que mudei. Ele riu, mas o riso não chegava aos olhos. Escuto os sussurros por trás da cortina. E eles disseram que você ainda pode ser um jogador forte. A chave para tudo isso está nessa carteira. Nesse momento, Lucas sentiu que o chão tremia sob seus pés. Você só quer se aproveitar de mim, Daniel. O choque reverberou nas palavras dele. Mas a verdade era difícil de ignorar. Uma parte dele queria acreditar que o amigo era fiel. Mas e se a ideia de amizade fosse uma ilusão? Você não entende! Daniel gritava, seus olhos brilhando. Se não atuar agora, se não pegar o que é seu, eles vão te eliminar. Eles não hesitam. E sua mãe, ela tá no meio disso tudo. Um silêncio mortal tomou conta da cena. Os homens de terno se aproximavam e Lucas percebeu que a corrida passou a ser por suas vidas e pela verdade. Não, ele não podia aceitar que sua mãe estivesse envolvida em algo tão diabólico. Mas a certeza de Daniel pegou-o desprevenido. Eu não vou deixar você fazer isso, Lucas. É você quem decide seu destino. Enquanto Lucas tentava processar a nova realidade, sua mãe se aproximou novamente. O olhar dela agora era de desespero. Corre, Lucas! Vá embora! Eles querem te usar de uma maneira que você não entende. Mas antes que pudesse agir, Daniel interpôs-se. Pare! Não a machuque! E quando a tensão parecia insuportável, tudo se moveu em câmera lenta. Um tiro ecoou e o tempo parou. A cena se desdobrou em seu espectro mais sombrio. A bala atinge alguém. E o grito que se seguiu fez Lucas estremecer. A verdade revelada era apenas o começo. O que mais estava por vir, e quanto mais a vida de Lucas mudaria,
era um mistério que nem ele podia prever. O destino estava em suas mãos, e o peso dessa responsabilidade agora era esmagador. O tiro ecoou como um trovão, cortando a tensão. Lucas paralisou, o coração disparando. Ele olhou para onde a bala havia atingido, e o mundo ao seu redor se transformou em um borrão. Daniel caiu, o corpo dele se dobrando grotescamente, enquanto a expressão de dor se gravava em seu rosto. Uma onda de choque e horror tomou conta de Lucas. Não! Ele gritou, o som rasgado como vidro se quebrando. Maria também gritou, mas seu eco estava distante, como se o tempo tivesse desacelerado. Os homens de terno pararam, os olhos fixos, espantados. O empresário, agora no chão, levantou a cabeça, seu olhar misturado entre choque e fúria. Você! O que fez? A voz dele rugia, mas nada chegava até Lucas. O sangue escorria do rosto de Daniel, pingando no chão. O caos se desdobrava ao redor deles, mas Lucas só conseguia olhar para o amigo. A vida dele se esvaindo rapidamente. Fique comigo, Daniel, por favor. Lucas estava em pânico. As palavras saíam como um grito, mas o amigo apenas respirava raso, os olhos se fechando lentamente. Não, não pode ser assim. É tudo uma confusão. O que aconteceu? Lucas, Daniel sussurrou, os lábios tremendo. Não, eles não podem saber. E então ele se calou. A vida saiu do corpo dele, e Lucas sentiu como se uma parte dele tivesse morrido junto. Não, não, por favor! O grito dele ecoou na multidão, mas todos pareciam estar em estado de choque. A polícia continuava a se aproximar. Mas o que faria? O que poderia fazer? O peso da carteira era como um peso de chumbo em seu bolso. Maria agarrou Lucas pela mão, com os olhos cheios de lágrimas. Lucas, temos que ir! Agora! A voz dela estava tremendo. Mas Lucas estava paralisado, o olhar fixo em Daniel. Ele queria gritar, queria entender o que estava acontecendo, porque tudo explodia ao seu redor. Enquanto ele tentava processar a cena, de repente, sua mãe surgiu novamente, com os olhos arregalados e a expressão de quem tinha um segredo esmagador. Ela se aproximou. Lucas, você não pode ficar aqui. Ela parecia descontrolada, as palavras saindo em um sopro. O homem, ele não é seu pai. Ele ficou em silêncio, paralisado pelo impacto. O que você quer dizer? Foi um sussurro, a mente dele tentando juntar as peças. Maria olhou para a mãe, a confusão em seus olhos crescendo. Ele não é nada para você. Ele não é quem você pensa. Ele está mentindo. O desespero dela era palpável e Lucas sentiu um vazio se alastrar dentro dele. A verdade parecia estar mudando ainda mais rapidamente. Mas ele é meu pai! Lucas protestou, a voz falhando. Não, Lucas. Seu pai, ele está morto. Eu não sabia como te contar. As palavras eram cortantes, como facadas no coração dele. Você tá dizendo que eu não tenho um pai? E que essa pessoa, esse homem, é um impostor? O choque era devastador. Seu mundo estava ruindo ao redor dele. A multidão agora sussurrava, os olhares interrogativos se voltando para a mãe de Lucas. Mas antes que ele pudesse dar sentido a tudo, uma nova explosão aconteceu, desta vez mais perto. O chão tremia sob os pés deles, e uma nuvem de fumaça subiu, cobrindo a visão. Um incêndio começou a consumir um carro. E então, como uma tempestade, homens de terno começaram a se mover em direção a eles. Mas os rostos que surgiam não eram apenas rostos de capangas.
eram figuras da alta sociedade, conhecidos e temidos. A verdade estava muito mais complexa do que Lucas podia imaginar. "Essa é a sua chance, Lucas!" A mãe dele gritou, puxando-o para fora da área. "Se você não agir agora, eles vão acabar com tudo." O que mais ele não sabia? A sobressalente coragem de sua mãe e o desprezo nas palavras do empresário se transformaram em um dilema que Lucas nem imaginava que enfrentaria. Ele estava prestes a perder tudo: família, amizade e a si mesmo. A verdade estava se desdobrando. Mas qual era a verdade realmente? O que mais ele estava prestes a descobrir sobre sua vida e sua história? Sem entender, mas sentindo que a tempestade de seu destino estava começando a se formar, Lucas transformou o horror da situação em força. Ele ainda tinha a carteira, e com ela, a resposta poderia ser a chave para tudo. O que ele faria a seguir? O futuro estava se desdobrando como um campo de batalha. E entre tanta destruição, ele precisava de um caminho. Lucas entrou em um estado de choque ao ver Daniel caindo no chão. O amigo que havia crescido ao seu lado estava agora estirado, a vida se esvaindo sob os olhares desesperados da multidão. O cheiro pungente de fumaça e sangue enchia o ar, e a adrenalina pulsava nas veias de Lucas. "Não!" ele gritou, a voz cortando o silêncio pesado. A cena à sua frente parecia surreal. Em meio ao caos, os rostos se tornavam borrões. Ele apenas conseguiu focar em Daniel, que lutava para respirar. "Você não pode ir embora assim, não agora!" Estava ao seu lado, paralisada, e olhou para a mãe de Lucas, que se aproximava com lágrimas nos olhos. "Lucas, você precisa reagir. Eles estão se aproximando." O tom dela era de desespero. O empresário, recuperando-se da queda, ergueu-se como uma cobra, pronta para atacar. Esse foi só o começo. Ele rosnou, e a fúria voz dele fez o estômago de Lucas revirar. Ele percebeu que não estava apenas lutando por sua vida, mas por algo muito maior. "Eu não vou deixar você fazer isso", Lucas vociferou, sentindo que a raiva e o desespero se transformavam em coragem. Ele olhou para Daniel. Os olhos do amigo estavam fechados, mas o espírito lutava dentro de Lucas. "Não posso deixar todos eles se machucarem por minha causa." A decisão vinha como um furacão dentro dele. Em um movimento rápido, Lucas puxou a carteira do bolso. O objeto não era apenas um símbolo de poder, mas agora se tornava sua defesa. Com um grito, ele levantou a carteira para o empresário. "Aqui, o que você vai fazer agora?" A tensão cresceu. Os braços armados dos homens de terno começaram a se mover, e um murmúrio de surpresa atravessou a multidão. Lucas sentia a brisa fria da noite e a pressão do tempo escorrendo. O olhar de seu pai, aquele homem que agora sabia que não era o que parecia, se fixou na carteira com desejo. "Entregue, ou você vai se arrepender!" O empresário gritou, tentando intimidar Lucas, mas dentro dele algo quebrara. Ele respirou fundo e lançou a carteira em direção a um grupo de policiais que se aproximava. O impacto foi instantâneo. Os policiais que observavam o tumulto reagiram com rapidez, avançando em direção ao objeto. E foi nesse momento que Lucas percebeu. Ele não estava sozinho. Havia um espírito de luta na cidade, e a injustiça não ficaria impune. A cacofonia no ar se intensificou. Sirenes soaram, os gritos de pânico aumentaram e as vozes da multidão agora uniam pessoas de diferentes histórias em um clamor coletivo por justiça. Os homens de terno hesitaram, confusos entre atacar Lucas ou fugir do avanço da polícia. Então, sem pensar duas vezes, Lucas agarrou a mão de Maria. "Vamos!" Ele não poderia ficar ali, em meio à confusão. As luzes da polícia iluminavam o cenário,
e antes que o pesadelo pudesse se aprofundar, e Maria correram para longe. Mas e o Daniel? Maria estava chorando. A tristeza era palpável. Ele vai ficar bem. Lucas mentiu, mesmo sabendo que não era verdade. Mas não poderia parar agora. O futuro deles dependia de correr, de deixar o caos para trás. Conforme avançavam, as vozes da multidão se misturavam com o som de sirenes e passos apressados. Em meio às ruas iluminadas, Lucas olhou para trás, vislumbrou sua mãe, trazendo um olhar de orgulho misturado à tristeza. Ela nunca deixaria de lutar, assim como ele. Havia uma força em seu interior, um raio de esperança que se acendia. Finalmente, eles chegaram a uma praça tranquila. O som do caos ficava distante e a adrenalina começava a se dissipar. Maria se deixou cair em um banco, ofegante, e Lucas se sentou ao seu lado. Nós conseguimos! Escapamos! O olhar dela estava cheio de lágrimas, mas havia um brilho de determinação também. Mas o que será de nós agora? Ela questionou, a incerteza no ar. Lucas olhou para as estrelas, um pano de fundo sereno e belo. Não sei, mas temos que nos reerguer. Nós temos uma chance de descobrir quem somos de verdade. Enquanto as luzes piscavam em São Paulo, Lucas sabia que havia mais mistérios pela frente. Novas verdades a serem desenterradas. O que aconteceria com sua história? O que mais ele descobriria sobre sua família, sua vida? A corrida apenas começara e tudo ainda estava em aberto. A esperança e o medo caminhavam lado a lado, como um eco na cidade. Antes de irmos, preciso te lembrar. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmafuge o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar esse trabalho a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.